Da pastora Neide, também, lá de Carmópolis, isso. É a mãe do Túlio, né, sogra da Ana Paula. Uma salva de palmas, gente. Boas-vindas. Sejam muito bem-vindas, viu, minha querida? Prazer ter você aqui. E se você está nos visitando também, não se manifestou, também seja muito bem-vindo. Queridos, uma noite muito especial, né, a noite do nosso Rei, a noite do nosso Senhor Jesus. É lógico que Jesus não nasceu nessa data. Todo mundo sabe que não é possível que Jesus nasceu nessa data. Mas como eu disse alguns dias atrás, a gente não faz aniversário assim? Por exemplo, meu pai nasceu dia 14 de outubro. O pai dele registrou ele 14 de novembro. E assim ele comemora o aniversário dele dia 21 de outubro, sei lá, o dia que der melhor para ele, não é assim? Então se convencionou no mundo ocidental que nós comemoraremos o aniversário de Jesus, dia 25 de dezembro. Então, uma data teria que ser, porque eu quero dizer algo para você. Jesus nasceu, amém? Eu vi algo hoje, uma publicação que eu achei fantástica. O Deus de fraldas. Ele usou fralda, dá para entender um negócio desse? Ele se encarnou, ele não era um espírito que veio aqui na terra. Ele se encarnou, ele se fez um bebê frágil, precisando usar fralda. Por amor a mim e a você. Se eu fosse você, dava uma salva de palmas. Aleluia ao Senhor Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós nos alegramos nessa noite, porque o maior presente que nós poderíamos receber nessa terra, Senhor, nessa vida, é o Senhor Jesus, a salvação. Obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nasceu. Obrigada, Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou. Obrigada porque um dia nós, ó Deus, ouvimos a Tua voz. Obrigada, Senhor, pela igreja gloriosa que está sobre a terra, que é a Tua noiva e que um dia vai morar com o Senhor. Senhor, nessa noite queremos honrar o Teu nome, Deus. Com danças, com louvores, com a palavra, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nós queremos Te dar o melhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Só uma as crianças, traz as crianças aqui na frente. Tem algumas crianças que eu estou vendo, mas traga aqui para nós orarmos com elas. Estou vendo um monte de bebê aqui. Os grandes sumiram. Eu quero dizer para vocês que é tão importante na igreja ter algo de Natal, porque isso aqui marca a vida delas. Marca de um jeito que elas nunca mais vão esquecer. Amém? Que Natal é Jesus que nasceu. Estenda sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar, ó Deus, cada uma desses amados, desses pequenos, ó Deus, declarar que eles são teus, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Deus, que eles vivam para Te servir, para Te amar, Deus. Cuida deles, ó Pai, com carinho, com cuidado. Livra do mal, Deus. Que eles possam, Deus, conhecer o Senhor Jesus, ó Deus, e andar nos seus caminhos para sempre. Nós os abençoamos no nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para esses lindos. Aliás, nós vamos também envolver eles em todas as nossas apresentações, né? Não vieram, né? Eu estou sabendo. Amém. Mas vamos lá. Jesus, hoje nós celebramos Jesus. Mas quem é Jesus para nós? Quem é Jesus? Né? Você tem que fazer essa pergunta. Quem é Jesus? Jesus, aliás, Mateus 16, versículo 13, 14. O próprio Senhor Jesus tinha essa curiosidade. Quem vocês acham que eu sou? Perguntou para os discípulos, né? Ou ele perguntou quem as pessoas dizem que eu sou, né? Não que Jesus não soubesse a sua identidade, mas ele queria saber qual o nível de revelação que as pessoas tinham dele. Qual o nível de entendimento que as pessoas que conviviam com ele tinham a respeito dele, né? Vamos lá. Mateus 16, 13 e 14. Diz que indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias e algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? O que vocês acham que eu sou? É isso que Jesus estava perguntando. Que nível de revelação
que vocês já tiveram de quem eu sou. Jesus sabia exatamente, Jesus era o homem que mais sabia quem ele era, né? Ele declarou várias vezes: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a luz do mundo, amém? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus tinha a identidade dele, mas a questão de Jesus saber quem ele era não bastava, as pessoas precisavam ter uma revelação de quem realmente Jesus era. E queridos, e muitas pessoas naquela época conviveram com Jesus e não tiveram uma revelação de quem Jesus realmente era, né? Olha só, os próprios discípulos diziam: olha, uns dizem que o Senhor é o João Batista, outros dizem que você é a reencarnação de Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que você é um profeta qualquer. E aí Jesus falou: então o povo diz isso, mas e vocês? E vocês? Quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Eu quero dizer para você que do grupo de 12 de Jesus, um somente teve revelação do céu de quem era Jesus, que foi Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Um deles, que foi Judas, andava com Jesus, ouvia Jesus, via os milagres que Jesus fazia, mas a Bíblia fala que ele chamava Jesus de mestre. E aqui eu quero trazer uma segunda coisa, que o nível de revelação que nós temos de quem é Jesus, também ele anda de mão dada, ou nos leva a valorizar, ou dar a devida importância de quem Jesus é na nossa vida. Para Judas, Jesus valia 30 moedas de prata. Olha que ele andava com Jesus. E aí, queridos, não basta somente conhecer as histórias de Jesus, não basta somente conhecer a palavra, mas nós precisamos conhecer realmente o nosso Senhor, porque Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, mas ressuscitou e Ele está vivo no meio da sua igreja, amém? Ele é um Deus vivo que está conosco, que nós podemos conversar com Ele todos os dias. Você pode dizer amém, aplaudir ao Senhor? Então eu quero dizer para você que o tamanho de Jesus, a importância de Jesus e o valor de Jesus varia de acordo com a revelação que uma pessoa tem. Talvez, eu gosto muito de um cântico, porque eu pensei que o Vitor ia cantar hoje, ele não cantou. Então que é a música do Vitor que fala: ele não é um menino, ele não é mais um bebê na manjedoura, não é isso? Jesus não é mais um bebê na manjedoura, como eu disse, um Deus de fraldas, não. Ele também não é aquele homem que as pessoas olham na paixão de Cristo e vê aquele homem ensanguentado, coitadinho desse Jesus. Ele não é. Mas ele é o rei vencedor, o leão da tribo de Judá, que está sentado à direita de Deus. Que revelação que você tem de Jesus. João capítulo 1, verso 11, todos conhecem esse texto? Diz assim, versículo 10, todo mundo conhece: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Você sabe por que os judeus não receberam Jesus como Messias, como rei deles? Porque na verdade, eles esperavam que o Messias fosse um poder político, fosse um rei que nascesse em palácios, cheio de riqueza, com poder de um exército, para que ele tomasse o trono, para que ele expulsasse os romanos da Judéia. E Jesus veio completamente, fora do padrão que eles esperavam. Que eles também não eram o que Herodes pensava. Olha só que interessante, Herodes, quando Jesus nasceu, os magos, nós vimos aqui a representação, eles passaram lá na casa de Herodes, no palácio de Herodes, e perguntaram para Herodes: cadê o rei que nasceu? Aí Herodes, na cabeça dele, falou: rei nasce em palácio. Então Herodes começou a procurar todos os meninos abaixo de 2 anos, em palácios, em casas, e mandar matar, porque na cabeça dele, ele era um poder político, era um opositor político dele, e que oferecia risco para Jesus, mas ele não tinha a menor ideia de quem era Jesus. Ele viveu
Eu acho que assim, a maior tragédia da vida dessas pessoas é ter vivido na mesma geração, andado na mesma cidade, ter visto às vezes até pessoas curadas, mas não terem reconhecido, ter tido revelação de quem Jesus era. Talvez para aquelas pessoas como Herodes, Jesus não passava de um menino frágil de menos de 2 anos de idade. E aí eu quero trazer para você qual é a revelação que nós temos, que nós vamos, ter para sempre, que o próprio Deus nos revelou. Lucas capítulo 2, verso 8. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria e anuncia a gravidez de Jesus, ele traz exatamente quem seria Jesus. Ele traz exatamente aquilo que o céu pensava a respeito de Jesus. E nos informa lá no capítulo 2. É 2? Não, é 2 de 8 a 14, Quando ele fala com Maria no capítulo 1, mas no capítulo 2, quando Jesus nasce, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi quem? O Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia! E isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Uma salva de palmas a esse anúncio. Quem era Jesus? Os anjos vieram nos dizer quem era Jesus. Os anjos vieram trazer a revelação. Pedro, quando Jesus pergunta: quem diz os homens, quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: bem-aventurado Jonas, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás nos céus. E eu quero dizer para você, se você precisa de uma revelação maior de quem é Jesus, os anjos estão a favor, eles estão a esse serviço, trazer para nós quem é a revelação de Cristo Jesus. Amém? Cada dia mais. Primeiro, Jesus, quando eles falam assim: olha, o anjo desceu, e eles cantavam, eles dizem assim: olha, não temais, eis que vos trago uma boa nova de grande alegria. Repete comigo: boa nova de grande alegria. Queridos, quem que não gosta de boa notícia aqui? Boa notícia sempre bem-vinda. Aliás, a coisa mais terrível de televisão, dos canais, de televisão, é que os jornais, eles trazem 99% de notícia ruim. Dá até uma angústia na gente, Esses dias, quando a senhora mesmo falou assim: nossa, só dá notícia de sangue. Ai, que a televisão escorre sangue. Só sangue, parece que está vertendo sangue dos noticiários. Mas eu quero dizer que o céu trouxe uma boa nova, uma boa notícia de grande alegria. E eu quero dizer para você, ela é a melhor notícia da nossa vida, é a melhor notícia da nossa casa, é a melhor notícia para o nosso ano, que Jesus nasceu e Ele está vivo. Você pode aplaudir o Senhor. Não tem notícia melhor do que essa. Eu pus aqui: Ele é o tudo de bom que o mundo precisa. Jesus é tudo de bom que a gente precisa. Aliás, a palavra evangelho, que não é uma palavra judaica, tá? É uma palavra romana. Significa boa nova, significa boa notícia. E essa é a melhor notícia de toda. Ter Jesus em nossa vida é a melhor coisa que poderia ter acontecido na nossa vida. Sim ou não, igreja? Não existe outra coisa melhor. Olha, quem tem Jesus no coração, quem tem Jesus, ela deseja que essa boa notícia entre em todas as casas, em todas as famílias. Se existe alguém na sua família que ainda não conhece a Jesus, esse tem que ser o maior anseio do teu coração, que ele receba essa boa notícia. Amém? Amém. Eu quero dizer para você que o dia mais importante da sua vida, depois do dia que você nasceu, não foi o dia que você casou,
não foi o dia que nasceu seu filho, mas foi o dia que você nasceu de novo, o dia que você reconheceu Jesus como seu Salvador. Aleluia! Você lembra desse dia? Você lembra? Eu estou muito longe do dia que eu aceitei Jesus. Tem 35 anos. E eu gostava de uma coisa que eu fazia na igreja de onde eu vim. A gente cantava assim, olha, foi numa segunda que Jesus salvou-me. Foi numa segunda. Você lembra que dia da semana era, gente? Não! Porque quando você lembra do dia, você levanta na segunda. E aí a gente ia cantando, foi numa terça que Jesus salvou-me. Esse dia foi o dia mais importante da sua vida. Depois do dia que você nasceu, você pode aplaudir ao Senhor. Esse dia foi um dia que o seu nome foi escrito no livro da vida. Segunda coisa que ele falou, olha, Jesus nasceu. Querido, você não tem noção do quanto essa notícia é importante. Jesus nasceu. Jesus não veio como um intruso. Ele não veio caído do céu. Ele não veio expulso do céu. Ele entrou pela única via que poderia entrar no mundo. Um espírito só pode ter acesso ao mundo quando ele tem um corpo. E isso se dá pelo nascimento de alguém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Amém? Amém. Jesus nasceu. Jesus não foi um espírito enviado. Aliás, existe uma historinha assim que diz que existem 3 loucuras de Deus. As 3 loucuras de Deus. Eu estou lembrando só de 2 agora, mas tudo bem. Mas a primeira loucura de Deus é Deus olhar para nós, queridos. Imagina que você criou você criou uma casa de uma boneca e fez uma boneca de massinha. Você é o criador daquela bonequinha, daquele bonequinho. Aí você é o criador daquele bonequinho infinitamente mais poderoso, inteligente, sábio, capaz de destruir, capaz de criar. Imagina você olhar para aquele bonequinho que você fez de massinha e falar assim, deixa eu falar, acho que eu vou fazer um negócio. Eu vou me tornar um bonequinho igual aquele. É uma loucura, não é? É uma loucura. Lembrei dessas loucuras, lembrei. Foi isso que Deus fez. Ele pegou o filho dele e tornou ele um bonequinho, criatura. Ele era criador. Ele se tornou criatura. Isso é a primeira loucura de Deus. Loucura no belo sentido, viu, gente? A segunda loucura era o filho que ele deu, era o único filho que ele tinha. Não era qualquer filho, era o único. Quem daria a vida de um filho amado para um monte de bandido, de gente que não merecia? Ninguém. Ninguém. A segunda loucura de Deus é essa. E Jesus veio, nasceu, teve um corpo, morreu, sofreu na cruz por nós, perdoou os nossos pecados. Sabe para quê, queridos? Ele venceu a morte, subiu aos céus. E a terceira loucura é, agora eu vou habitar dentro dessa criaturinha que eu fiz. Agora o Espírito Santo, que é Deus, o próprio Deus, habita dentro de nós. Quantos são gratos por isso? Aplauda ao Senhor. Obrigada, Jesus. Ele nasceu, ele se tornou carne. Se tornou carne. E ele nasceu com uma missão. E a missão dele está do lado desse verbo. Nasceu na cidade de Davi, o Salvador. E não um Salvador. Nasceu o grande Salvador desse mundo. Amém? Amém. Nós precisávamos de um Salvador. A Bíblia diz, Atos 4:12, nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens em que devamos ser salvos. Somente no nome de Jesus. Ele é o único, e a gente ora, né? E suficiente, porque Ele é suficiente. Não preciso de nenhum mais outro. Ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele é suficiente. Não há outro e nem precisamos de outro. Porque Ele fez uma obra completa na cruz. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem te dá garantia da salvação? Talvez você responda, Jesus me dá garantia. Talvez você diz, a palavra me dá garantia.
Mas eu quero te dizer quem vai te levar para o céu. Jesus já morreu, Ele já salvou. A todos que creem, confessam o nome de Jesus, serão salvos. Todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, esse vai ser salvo. Mas o que então me leva a ter essa garantia que eu vou para o céu? Romanos 10, 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, é a tua boca que confessas a verdade. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu quero dizer para você que você, é a sua atitude, reconhecendo, tendo revelação de quem é Jesus e confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Lógico, uma confissão acompanhada com o coração que crê. É isso que vai te colocar no céu. Jesus já garantiu o céu, amém? Mas para todos aqueles que confessam o seu nome como Senhor e Salvador. Quantos têm o Senhor aqui como seu Salvador? Aplauda, glorifique, diga: Senhor, Tu és o meu único Salvador para sempre, amém? Outra coisa que eles dizem que, olha, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, depois ele diz, Ele é o Cristo. Aliás, você sabe, eu gosto muito do significado de palavras. A palavra Cristo significa ungido. Jesus Cristo significa Jesus, o ungido de Deus. Ele era ungido, Ele era escolhido. Salmo 45, 7, falando sobre o Messias, fala que Deus o ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os seus companheiros. Deus o elegeu, Deus o escolheu, Deus lhe deu todo o poder e autoridade no céu e na terra. Para quê? Para cumprir o que Ele falou em Lucas capítulo 4, verso 17. Jesus, depois da tentação, Ele entra no templo, Jesus pega o rolo, né, do Velho Testamento, e Ele diz lá no versículo 18 assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Quando Ele disse isso, Ele estava dizendo: eu sou Cristo. Para quê? Para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele é ungido de Deus. Quem é Jesus? Ele é ungido de Deus. Sabe para quê? Para nosso benefício. Porque quem eram os cegos, os pobres, os sem vistas, os opressos? Quem eram? Nós. Ele foi ungido pelo nosso benefício. Você pode dizer amém? Amém. E depois ele diz, o anjo diz assim ainda lá no capítulo 2. Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, o Senhor. O Senhor. O Senhor. Aliás, é o que está tatuado na coxa de Jesus. Ele é Rei do Senhor, Reis e Senhor dos Senhores. Senhor dos Senhores. O anjo estava dizendo, olha, vocês chamam César de Senhor. Você sabia que naquela época só César poderia ser chamado Senhor? Porque a palavra Senhor do grego cúrio significa autoridade sem limites. Ou dono, aquele que tem domínio absoluto da pessoa ou de um bem. Só César poderia ser chamado de Senhor. Mas o anjo diz assim, hoje nasceu em Belém, em Belém. Quem que nasceu, gente? O Cristo, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, e Ele não é só Cristo, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa vida. Por que Jesus é Senhor? Porque a Bíblia fala que, lá em Filipenses 2, que Ele se esvaziou, tomou a forma de servo. Pelo que Deus lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra, no céu, debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é quem, gente? É o Senhor. Ele é o dono. Ele tem o domínio de tudo. E eu vou te dizer mais. A Bíblia fala que Jesus, lá, a gente fala muito desse versículo, Apocalipse 3:12. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não é isso? A gente usa muito esse versículo para salvação. Mas eu quero te dar uma notícia. Jesus não entra na nossa vida e na nossa casa para ser mais um convidado da nossa vida. Ele não entra para sentar numa cadeira qualquer da nossa casa. Jesus entra para tomar o trono, porque ele tem
autoridade. Ele conquistou esse lugar e Ele entra para ser Senhor das nossas vidas. Então, quando nós convidamos o Senhor para entrar na nossa vida, é para que Ele seja Senhor para sempre das nossas vidas. Amém? E para terminar, eu falei que Ele é o Rei dos Reis. Amém? Mas eu quero ler um versículo que está em Mateus capítulo 2, antes de nós trazermos nossas ofertas. Mateus capítulo 2 fala daquela cena que nós vimos aqui. Eu acho fantástico, porque a Bíblia fala que esses magos que vieram, gente, os magos não eram judeus que tinham a Torá e que tinham eles não tinham uma religião que falava que o Messias ia vir para eles. Mas eles eram estudiosos. E eles, provavelmente estudando as profecias, eles chegaram à conclusão que Jesus ia nascer, que o Messias ia nascer. E lá no versículo 2, 9 a 11 diz assim: depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Por isso que eu falo para você, dia de comemorar o aniversário de Jesus é dia de muita alegria, muita alegria. E aí ele diz assim, que ele entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, que fizeram? O adoraram. Porque o nosso Jesus, Ele é o Rei dos Reis, digno de toda adoração. Amém? E como que eles adoraram? Abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Queridos, como que os judeus esperavam o Messias? Um menininho nascido num berço de ouro dentro de um palácio, com todas as regalias, com servos ao seu redor. Mas aqueles magos que nem eram judeus, eles tiveram revelação de que o Filho de Deus, aquele que era o Cristo, o Messias, o Salvador, o Rei dos Reis, o ser mais importante desse universo, tinha nascido. E eles seguiram a estrela. Eles ficaram meio confusos, passaram ali em Herodes, mas eles seguiram a estrela, chegaram na casa. E quando eles viram aquele menino, gostei muito da música que falando do Victor de novo, que ele cantou hoje, que é o Cântico de Simeão. O Simeão viu o bebezinho e falou: meus olhos viram a salvação. Eles discerniram, eles entenderam, eles tiveram revelação. Aquele ser tão frágil era o próprio Deus encarnado. E agora eu vou falar de novo. O nível de revelação que você tem é o nível de entrega, é o nível de importância que Jesus tem na sua vida. E aí, eles entenderam que Jesus era muito importante. Apocalipse 5:11 diz: olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes dos anciãos. E o número deles era miríades de miríades, ou milhares de milhares. E o número deles era de miríades, milhares, milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o que, gente? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor, aleluia. E ouvi também toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e de todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Uma salva de palmas. Aquele que é digno de toda honra, toda glória. Amém? Quando eles reconhecem que Jesus é rei, aqueles homens dão 3 presentes, né? O ouro significa o reconhecimento da realeza de Jesus. Ouro está ligado com realeza. O segundo tesouro que eles entregam é incenso. E incenso significa que eles entenderam que ele era Deus, digno de adoração. Incenso no templo era usado para adoração. E o terceiro presente, você pergunta, por que mirra? A mirra é uma essência que vai no óleo da unção. E a mirra está ligada, sabe o quê? A missão de Jesus. A mirra está ligada ao sacrifício de Jesus. Por isso eles dão aquela mirra. E eu te pergunto, Jesus é o rei da sua vida? É o salvador da sua vida? Ele é o único da sua vida? Amém? Quem está no trono do teu coração? Porque Ele é digno da adoração. Ele é digno de riquezas, glória, honra, sabedoria, força. Ele é digno de tudo que há de melhor em nós. Você pode dizer amém? Amém.
Por isso, com esse entendimento, quero chamar o louvor aqui agora. Reconhecendo que Jesus é Senhor, reconhecendo que Jesus é o Rei dos Reis, reconhecendo o sacrifício dele na cruz, nós vamos fazer como aqueles 3 magos e entregar um presente para Jesus. Como vai ter um presente para Jesus? Uma oferta para a noiva. Amém, gente? Uma oferta da igreja. Eu até falei para vocês que eu entreguei um envelopinho de presente. Quem não tem, tem ainda aí? Carol, a Paulinha podia pegar para a gente lá. Pode pegar, Tiago, pode? Então, aí. Nós vamos colocar nesse envelope uma oferta especial. E eu disse o seguinte: quando a gente vai comprar presente de Natal, a gente estipula um preço máximo, né, que a gente vai gastar, não é assim? Eu vou gastar R$30 para cada um da minha família. Para a pessoa que você mais ama, você fala assim: não, o meu presente melhor vai ser para minha mãe. Então aí para minha mãe é 50. Para Jesus tem que ser o quê, gente? Mais que 50. Não é isso? É desse jeito que eu calculo o meu presente para Jesus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Jesus é digno de adoração, de louvor, de você chorar, de você babar, de você ajoelhar, mas Jesus é digno também de todas as nossas bens, amém? Dos presentes que nós podemos dar para Ele. Eu vou dizer de novo: Judas não reconhecia Jesus como Senhor e não como Rei, porque ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas quanto Jesus é importante na sua vida? O que você está disposto a dar nesse dia de aniversário para Jesus, amém? Levanta para cima o seu envelope. Fala comigo: Senhor Jesus. Parabéns, forte. Senhor Jesus, nessa noite, mais uma vez, nós reconhecemos o Teu senhorio. Nós reconhecemos o Senhor como o único Senhor e Salvador e como o Rei absoluto das nossas vidas. Por isso, Deus, nós entregamos não só o nosso coração, mas tudo que somos, tudo que temos, ó Deus. Nosso tempo, nossos dias, nosso melhor, nossos bens, nossas riquezas. Deus, tudo, toda a honra e toda a glória, nós queremos dar ao Senhor todos os nossos dias. Recebe o nosso presente. Nós te entregamos com amor e com reconhecimento de quem Tu és, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. E venha com alegria e traga a sua oferta. Que toquem as suas harpas, encham as suas taças de orações. Que toquem as suas harpas e encham as suas taças de orações. Yeshua está aqui. Yeshua está aqui. Yeshua está aqui. Yeshua está aqui. Com seus olhos de fogo, cabelos como a neve, seus pés como latão, sua voz como um trovão. Seus olhos de fogo, cabelos como a neve, seus pés como um latão, sua voz como um trovão. Com seus olhos de fogo, seus pés como um latão, sua voz como um trovão. Com seus olhos de fogo, cabelos como a neve, seus pés como um latão, sua voz como um trovão. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até
cravado numa cruz, ele morreu, ressuscitou, ficará no céu para sempre. Aleluia. Vamos pra cá. Senhor, nós consagramos, ó Deus, esse presente no teu altar. Recebe, Senhor, de um povo que sente, sabe, quem o Senhor realmente é, Senhor. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso único Salvador. Tu és aquele que virá para nos buscar, ó Deus. É com alegria, Deus, que nós entregamos, como aqueles magos que deitaram os teus tesouros. Nós oferecemos o melhor nesse Natal para o Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Você pode dizer amém? Pode se sentar no seu lugar. Antes de nós encerrarmos, eu tenho mais um desafio para fazer para você. Nós estamos na semana que vem, no dia 20, nós temos culto, né? Primeiro, né, gente? Dia quarta-feira, às 20 horas, o culto encerrando a campanha Unção para Novos Avanços. E no sábado, às 22 horas, nós teremos nosso culto de virada. Eu tenho falado que crente não tem outro lugar para passar a virada do ano.